Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela atenção enfim, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Zago Finotti, do Colégio São Domingos, segundo ano C, apresentando a minha monografia sobre psicodelismo cultural, ok? Bom, minha monografia, para ser bem sincero, é bem mais longo que isso. Mas eu peguei o capítulo mais divertido aqui pra gente e vou explicar pra vocês, ok? Bom, minha monografia fala sobre shows e festivais do final dos séculos do ano 60 para os anos 70 ali. Woodstock, shows do Grateful Dead, shows da Janis Joplin, shows Beatles, alguns um pouco mais tarde, Pink Floyd também, enfim. Final dos anos 60 para os anos 70, vocês estão ligados. E a minha principal questão aqui desse meu capítulo e dessa minha monografia, porque acabou que eu virei um jovem vagabundo e não escrevi o resto, certo? Bom, como que essas bandas, esses artistas alcançavam o público? Eu vou tentar responder isso com vocês hoje. E eu cheguei a uma seguinte conclusão. Eles utilizavam de 3 princípios, certo? Os posters, para publicidade mesmo, como um método de chamar atenção e engajamento para pessoas que não conhecem a banda. As capas, para curiosos da música, da arte musical e fãs da banda, né? Que exploram um pouco mais isso. Enfim, normalmente tem ligações com o álbum, né? Em quesitos de sentido mesmo, às vezes, e enfim. E também, em alguns casos, os quadrinhos, certo? A gente consegue perceber que tem alguns quadrinhos que contam a história dos próprios artistas, uma história fictícia, enfim. Falarei depois, tudo certo? E qual era o conceito que eles usavam para escrever e para as músicas, né? E para desenhar e enfim. Eu separei em 3 coisas. O surrealismo, principalmente para a parte do pensamento, para as metáforas, para enfim, para a criação do sentido ou do não sentido, se você preferir, né? E, né, seguindo, a arte Nouveau, uma arte dos anos 90 até os anos 20, anos de guerra, Primeira Guerra Mundial, certo? É uma arte que veio um pouco para quebrar esse padrão. É o considerada arte nova. Uma tradução boa que eu achei em alemão é chamado de arte da juventude, certo? Enfim, falaremos depois também. E um pouco dos quadrinhos, principalmente para criação artística e para inspirações de personagens e própria criação de personagens, certo? Bom, começando com o surrealismo. O que a gente consegue ver aqui? Eu peguei somente 2 exemplos do surrealismo: Salvador Dalí, Vladimir Couch, René, todos os artistas do surrealismo, certo? A gente consegue perceber aqui, ó, embaixo de todas as imagens que eu colocarei, tem o nome do álbum ou da foto, enfim, ou qualquer coisa do tipo, e o artista que fez, certo? Outra coisa que a gente consegue ver. Qual é a junção? O que a gente consegue perceber de parecido entre essas 2 imagens? Não tem muito a ver, né? Não, com certeza tem. Natureza. Natureza é uma coisa muito presente em tudo que eu vou falar hoje, certo? Aqui a gente consegue ver essa laranja ou maçã. Bom, meio difícil de identificar. E aqui a gente consegue ver essa floresta criando meio que uma vitrola, certo? A
a gente consegue perceber também que como é pintado em óleo sobre tela, não só por causa disso, obviamente, os traços são curtos, os traços são detalhados, os traços são bem pensados, podemos dizer assim, certo? E, não menos importante, o que tem por trás das obras? Metáforas. Tem sentidos esquecidos e escondidos, existem sentidos metafóricos, existem sentidos surreais do próprio realismo. Será que isso faz sentido? Deixo essa pergunta para vocês. Enfim, seguindo um pouco. Os primeiros posters agora, falando, né? Final dos anos 60, tudo certo? Grateful Dead, Santana, Vanilla Fudge, um festival aqui, com vários outros artistas muito bons também. Enfim, o que a gente consegue perceber aqui? Pelo menos na minha percepção de vida, certo? Inspirações ao próprio surrealismo. A gente consegue perceber aqui, ó, no pôster do meio, um ser humano, dois seres humanos se abraçando, mas, bom, a partir do umbigo para cima não tem nada a ver. São mãos, né? Uma lua com uma cara aqui em cima também. Algumas coisas sem sentido. Aqui já no da esquerda a gente consegue ver umas pernas, umas caras aqui, ó, nas narinas do leão, certo? E, enfim, coisas surreais, coisas com sentido debaixo disso tudo, que se você prestar atenção, você consegue descobrir, certo? Bom, não estou aqui para fazer de cada um, apesar de que eu gostaria, mas tudo bem, certo? O que mais tem a ver entre esses 3 posters aí que eu botei para vocês? Vou dizer, as letras, não as letras, as fontes, certo? Porque isso daqui é um B, mas a fonte que usaram para fazer esse B é diferente, certo? Fontes distorcidas, remetendo um pouco ao psicodelismo mesmo, remetendo também principalmente à publicidade. Sabe por quê? Bom, se você procurar, por exemplo, um letreiro falando Bruno Zago Finotti faz apresentação sobre monografia, escrito em Arial. Você está dirigindo e você lê isso. Você provavelmente vai conseguir ler a frase toda, provavelmente não vai precisar parar, talvez até batendo a cara você já consiga ler, certo? Mas por que esses caras estão fazendo essas letras deformadas e confusas e enfim, muito detalhadas também? A gente consegue perceber que todas muito detalhadas, certo? Por quê? Para te chamar atenção, como uma medida de publicidade mesmo. Você precisa prestar atenção para você conseguir ler. Você não consegue bater o olho e ver. Você precisa de um tempo, você precisa de interesse, sabe? Para você conseguir ler isso tudo. Obviamente que você consegue ler principalmente os nomes das bandas, as datas, coisas principais aqui, ó, de graça, sabe? Pontos relevantes são mais simples de ler. Mas quando a gente consegue ver aqui, ó, alguns detalhes, às vezes até os próprios artistas, vira uma incógnita, vira um ponto de atenção mesmo, certo? Bom, voltando um pouco para outros estilos artísticos, Arte Nouveau, certo? Muito remetente para a natureza, muito remetente para a forma humana, principalmente para a forma feminina, certo? E por quê? Bom, para chamar atenção, para mostrar a beleza do corpo, né, como uma junção com a natureza mesmo. Essa junção com a natureza é muito presente. A gente vai ver um pouco mais na arquitetura da Arte Nouveau no próximo slide, certo? Animais, plantas, aqui no Kinglet, por exemplo, a gente consegue ver flores, a gente consegue ver padrões. Isso aqui não são padrões, né? A gente não consegue ver aqui, sei lá, vários quadradinhos igual um... Enfim, pensei em um artista aqui, eu não sou tão bom da arte, assim, pra ser sincero. Mas padrões.
padrões do não padrão, padrões do surreal, sabe? Muitas flores, por exemplo, mas flores que não fazem sentido, flores que mudam entre si. Aqui a gente consegue ver um pouco mais de animais, sabe? Umas borboletas. Outra coisa muito presente também são os cabelos flutuantes, certo? Mostrando um pouco mais dessa natureza, desse vento principalmente. Voltando um pouco para a arquitetura, voltando não, começando, né? A gente consegue perceber mais ou menos as mesmas coisas das obras, certo? Os padrões, espirais, aqui nesse vitral aqui, achei perfeito para explicar isso, aqui também, certo? Diversas formas, diversas bolas com espirais, mas com cores diferentes e, enfim. Aqui também a gente consegue ver raízes, algumas coisas até meio fractais em alguns sentidos, em alguns momentos, certo? Tem muitas outras imagens muito lindas de arquitetura Nouveau. Eu recomendo todos vocês a pesquisarem, ok? Mas não dá para eu falar muito sobre aqui, devido ao tempo. Bom, escolhi mais duas artes aqui, um pouco mais para reforçar, certo? O pavão, no quesito de animais, também era muito presente, ok? Vocês vão perceber até nas artes dos músicos. E aqui novamente, né, os cabelos flutuantes, algumas molduras também sempre rolam, letras bem trabalhadas, enfim, natureza aqui no fundo também. E eu quero perguntar, o que vocês encontraram entre todas as 7 obras que eu mostrei anteriormente? 6 obras, desculpa. Cores pastéis, certo? Tudo bem que é óleo sobre tela e tal, mas difícil de orientar um pouco as cores mais vivas e tal. Mas as cores pastéis, certo? Cores coloridas, muito coloridas, mas cores sem muita vibrância, né? Podemos dizer assim. E o que os músicos, os artistas, as bandas vão fazer é justamente o contrário, certo? Aqui a gente já consegue ver um contraste muito maior, uns detalhes. Aqui, ó, a gente consegue ver desse artista aqui, ó, se esse daqui sair, vamos parar um pouco o mouse. Ali, ó, Stanley Mouse, um artista muito famoso também, que fez vários desses posters, a mesma obra do Art Nouveau. E a gente consegue ver bastante isso. Se vocês pesquisarem um pouco a mais, vocês vão ver várias obras do Art Nouveau em obras de posters. E, enfim, animais novamente, o pavão aqui. E, novamente, juntamente com os álbuns de surrealismo, as letras deformadas, um pouco mais deformadas. Para quem conhece um pouco de grafite, às vezes parece até aquelas bomb, né? Aquelas fontes bomb que são gordas e todas deformadas. E, enfim. Quero falar um pouco mais das cores, que eu acho que elas são muito importantes para tudo isso, certo? Bom, aí é artista, né? Artista não é bobo nem nada, vamos combinar? Os caras, até na criação do pôster, até porque não são os músicos que fazem, eles contratavam outros artistas para fazer, eles pensavam, certo? É a mesma coisa do que as artes Nouveau, traços fluidos, traços, enfim. Mas as cores são diferentes. A gente consegue perceber também bastante teoria das cores. Aqui eu trouxe um exemplo, certo? Se a gente voltar aqui para o slide anterior, pegar aqui, ó, rosa e verde, por exemplo, certo? E se a gente vir aqui de novo para essa roda de cores, a gente consegue ver aqui, ó, são cores complementares, certo? O rosa e o verde são cores contrastantes. Para quem não conhece muito sobre cores complementares, são basicamente cores contrastantes, cores que se vão bem juntas, basicamente, né? E aqui eu achei até um pôster da Janis Joplin de 2016, tá bom? Mas tudo bem, ela tá bem presente desde aquela época, certo? Aqui, ó.
cores complementares divididas. Eu achei um artigo só falando sobre isso, do azul com o laranja e o amarelo, certo? Todas as cores que se complementam, cores que você olha de longe e você pensa, putz, isso tá chamando minha atenção, eu tenho que chegar mais perto, sabe? Eu tenho que ver o que tá acontecendo isso. A não ser que, é claro, que você não tenha interesse nenhum sobre arte ou enfim, mas espero que todos vocês que estejam ouvindo tenham interesse, né? Porque arte é um bagulho muito lindo, vamos combinar aqui. Bom, seguindo um pouco mais a apresentação. Vindo um pouco mais pro Brasil, certo? Brasil brasileiro, adoro Brasil. Não brinca com ninguém também não. Tem umas obras muito boas aqui no Brasil. A gente consegue perceber aqui, ó, no pôster do meio, o pôster mais bonito brasileiro que eu encontrei, certo? Dos Mutantes. Quem conhece aí? Arte Nouveau também. Traços longos, traços redondos, remetendo a natureza, aqui em cima uma borboleta, flores, essa caveira aqui, né, que é a caveira mexicana, da cultura mexicana, que eles também são muito influentes, né, eles falam bastante disso, pelo menos, e, enfim, a gente consegue ver também aqui flores de bananeira, mais ou menos, meio deformadas e tal, as letras deformadas e tal, também, certo? No Caetano também, uma figura feminina com animais, bananas, certo? Vegetais e as letras aqui, ó, muito bem detalhadas, tudo bem? Para quem curte um pouco de música, recomendo esse álbum dos Mutantes também, muito bons, ok? Tudo bem que o Caetano tem uma história toda por trás dele e tal, infelizmente, mas eu acho que a história não deve ser apagada. Eu acho que o trabalho dele é muito bom para ser esquecido, certo? Passando aqui para os Mutantes, eu diria que é uma arte um pouco mais surrealista, certo? Os detalhes são maiores, mais coisas acontecendo, certo? Esse monstro com uma mão aqui gritando e tal, uma rosa que se transforma num pé de usando um salto, provavelmente remetendo à figura feminina, já que, enfim, segundo a história inteira, o mundo inteiro até hoje em dia, o salto foi remetido à figura feminina, né? E, enfim, aqui cobras, né? Animais por todo o desenho, plantas, né? Esse próprio bicho aqui no meio é uma raiz. Se você perceber que ela está conectada com a moldura da planta que vira a moldura do álbum também, certo? E, caso vocês não tenham percebido, a gente já entrou um pouco nas capas também, que são muito importantes, né? Elas servem um pouco para remeter mais para as histórias, pro sentido do álbum, para ser mais sincero, certo? É o jardim elétrico, sabe? São aqui, ó, bichos de jardim, uma planta, a rosa também. Para quem assistiu Beleza Americana, talvez até seja remetendo a esse filme, não sei, nunca se sabe, sabe? Que tem a moça principal planta flores e sempre usa saltos, enfim. Passando um pouco para os estrangeiros, certo? Aqui no do Pink Floyd, tem que falar dos caras, certo? Essa capa é sensacional, é a minha preferida dele, certo? A gente consegue ver aqui, ó, um portal, algo do tipo, saindo um planeta, se transformando em algo parecido com a Terra, certo? A gente consegue ver divisão de continentes aqui e, enfim, eles aqui no meio, certo? Aqui em cima, para quem nunca tinha percebido, tem uma cara assim meio gritando, meio comandando. Às vezes eu penso até como se fosse um deus, assim, sabe? Ó, uma coisa meio difícil de ver, pra ser sincero. Mas aqui tem um homem com 2 machados na mão em meio de florestas. Eu vou jogar essa na rodinha aí. E a metáfora, a problematização já está feita, né? Pink Floyd com suas críticas, podemos dizer assim. Bom, pra quem não tá conseguindo ver nada,
porque tá com uma tela muito pequena e tal, eu vou disponibilizar aqui embaixo, sei lá, junto com esse vídeo, um arquivo com todas as fotos que eu utilizei durante a minha apresentação em monografia, tudo certo? Se vocês tiverem curiosidade, é só pesquisar lá, vocês vão conseguir achar todas. E dar zoom quando vocês quiserem e tal. E se vocês não forem tão preguiçosos, ou se não tô chamando vocês de preguiçosos, só citando aqui. É, qualquer coisa é só pesquisar na internet também, certo? Outra coisa que vale ser dita também: capas de álbum e artes feitas por colagens aqui. The Empyrean, do John Frusciante, guitarrista da banda Red Hot Chili Peppers, certo? Pra quem não conhece. Ele usou novamente a colagem, criando coisas surreais, né? Juntamente aqui com Pink Floyd, vamos ser sinceros. Uma forma humanoide aqui com vários braços, um céu aqui, juntamente com uma escada para algo mais escuro, algo com menos cores, né? Com ele deitado lá no fundo. E, enfim, vale se dizer também do King Crimson, primeira banda de rock progressivo, mais ou menos. Uma pessoa que pode falar melhor sobre isso é o Tom dos Reis, para quem quiser conhecer. A monografia é justamente sobre esse álbum, certo? Muito bom, muito bom. E a gente consegue ver novamente as cores coloridas, o surrealismo, até na cara, na expressão do personagem que é criada, certo? E, enfim, seguindo um pouco mais, senão eu posso ficar 10 horas falando só desses 3 artistas aqui. Um pouco mais de capas, agora com imagens, certo? A gente consegue ver mais uma vez no Pink Floyd. Outra capa que eu adoro. Existem outras capas muito boas, vários exemplos também. Mas eu acho que essa é legal de mostrar. Por quê? Porque você olha assim de longe, não tem tanta coisa de diferente, para ser sincero, né? Aqui, assim, os caras estão sentados, escrito Pink Floyd aqui e tal. Mas se você olhar um pouco mais pra frente, Roger Waters tá aqui sentado, a galera tá toda aqui e tal. Tem uns caras meio estranhos aqui, né? Com os pés pra cima e tal. Se a gente perceber aqui, ó, nesse espelho, a gente consegue ver que não é um espelho, né? É uma imagem de novo, da mesma fotografia, do mesmo ângulo. E que é, mano? Que os caras mudou de posição, mas por quê? Aqui de novo, mais fundo aqui, se você der zoom. E eles vão mudando posição das pernas lá de fundo, e é muito engraçado. Mais uma vez submetendo a meio surreal, sabe? Isso não poderia acontecer na vida real. Você nunca conseguiria olhar isso e olhar no espelho esse, essa criação infinita de imagens, certo? Que eles remetem. Muitas vezes até relembrando um pouco do espelho, né? Se vocês já procuraram algumas imagens de espelhos, ou até viram, né? Com certeza já viram um espelho do lado do outro, as imagens se refletem infinitamente, fazendo um bagulho que não faz sentido nenhum, certo? Seguindo um pouco, voltando pro Brasil, Secos e Molhados, muito bons também, certo? Aqui, ó, fotografia remetendo ao Brasil, ok? Aqui, ó, pães, café, pó de café, alguns grãos, um azeite aqui, ou alguma outra bebida, não sei, não estava lá para saber. E o que tem de estranho? O que tem de surreal nisso, porra? O que tem essas cabeças aí no meio de uma refeição? Eu acho isso incrível, eu acho isso que, não sei, quem pensaria, vamos tirar uma foto aqui pro álbum, e onde vai ser? Vamos ficar aqui, ó, cada um num prato com uma cabeça em cima, assim, com a própria cabeça, assim, os pratos provavelmente tinham um furo, né, pra eles enfiarem a cabeça, e, enfim, obviamente que tem todo um pensamento por trás disso e tal, mas
vocês entenderam o conceito, certo? E aqui do Tropicalia também. Eu escolhi essa imagem porque é muito divertida. Para quem conhece, Tropicalia é, foi um grupo, foi um bando de artistas, basicamente, né? Gilberto Gil, Milton Nascimento, Caetano Veloso, os próprios Mutantes, uma galera do Brasil, certo? Criaram esse movimento chamado Tropicalia, que são basicamente aquelas músicas MPB, assim, que puxam mais para o psicodelismo e tal, e enfim. E eu acho essa foto muito curiosa, porque junta todos eles e para quem conhece um pouco mais de mundo da música, consegue perceber que isso daqui é uma capa de uma banda bem famosinha, hein? Alguém consegue me dizer? Bom, Beatles, do álbum Sgt. Pepper, certo? É uma banda, é uma imagem, é uma foto remetendo a uma colagem é, de outra banda e novamente, né, essa junção dos artistas e toda essa comunidade que vai se criando, certo? A gente consegue perceber alguns instrumentos, algumas figuras irreais, alguns seres humanos, vários seres humanos, né? Se você pegar aquela imagem para ver, você também vai perceber isso, certo? Eu fiquei de botar aqui para ser sincero, mas iria ficar muito longa. Bom, seguindo um pouco das capas, falar um pouco dos quadrinhos, certo? Os quadrinhos. Eu separaria os quadrinhos em três categorias, certo? As categorias de criação de personagem mesmo, criação de história, como se fosse um quadrinho mesmo, um quadrinho do Batman, um quadrinho é, do X-Men, enfim. Aqui a gente consegue ver que o Kiss tem um desses, por exemplo. Não só um, tem vários. Tá? Se você pesquisar, todos são bem interessantes. Eu dei uma lida. E isso reforça um pouco mais o universo que eles vão criando, sabe? Vão criando uma história para a banda, certo? Seguindo um pouco aqui para a direita, a gente consegue ver o John Lennon nos anos de Nova York, certo? É um quadrinho um pouco mais documentarista, sabe? Um pouco mais pra frente, obviamente, vai surgindo documentários, vai surgindo filmes falando sobre esses caras, e, enfim. Isso é algo que remete bastante. Para quem se interessar mais sobre esse quadrinhos do John Lennon, essa história dele em Nova York, que é super interessante, eu recomendo uma apresentação no MIS, ok? Que tá rolando agora, né? Isso estou falando aqui no dia 10 de novembro, um pouco depois da apresentação de monografia, certo? Está rolando a apresentação. Apresentação não, exposição sobre o John Lennon lá no MIS. E de um amigo meu, amigo do meu pai, vale a pena dar uma olhada se você não tiver medo, Espero que você fique em casa, né? Falando um pouco sobre coronavírus. Mas eu adoraria conhecer essa exposição. Eu acho que valeria a pena, né? Enfim, seguindo um pouco para o terceiro conceito, certo? Esse Michael Allred aqui é um quadrinista bem famoso, fez vários quadrinhos, enfim. Por que eu tô falando dele? Esse quadrinho aqui, ele não foi feito com ordens do próprio Bowie ou de alguém que faz a publicidade do Bowie ou algo do tipo. Foi só algo criado pelos fãs. Isso acontece bastante no mundo da música também, certo? E é óbvio que nos quadrinhos não é diferente, certo? Esse quadrinho inteiro várias páginas, várias páginas. Eu vulgo dizer que tem mais de 90, não tenho certeza. Não tenho esse quadrinho, infelizmente, certo? Mas ele representa bastante isso que eu gostaria de dizer. Que a comunidade de fãs também faz a arte dos artistas, sabe? Também faz essa personalidade dos artistas. E, enfim, falando um pouco mais sobre esses personagens que os artistas criam, eu quero falar um pouco
personagens aqui, ó. Eu botei o exemplo do Gorillaz, certo? Com uma capa do álbum The Now Now, um dos meus álbuns preferidos deles. Tudo bem que não é dos melhores, na real que todos os álbuns deles são bons. Mas esse, principalmente a capa, eu acho super curioso, né? Novamente, composição das cores lá que eu tava falando, enfim. A deformidade aqui no violão, nele mesmo, enfim. Queria falar a criação dos personagens, certo? Isso acontece bastante. O próprio Kiss, que eu já falei hoje, o Daft Punk, o próprio Gorillaz, que é uma banda criada por dois caras que criaram 5 personagens, que são parte de uma banda nesse mundo fictício, que, enfim, viram essa banda, que é o Gorillaz, né? E isso acontece bastante, tem vários artistas, vocês poderiam com certeza me falar mais um monte, certo? E voltando um pouco para as capas, aqui um pouco mais para a esquerda, voltando um pouco para os quadrinhos, certo? Porque eu confundi a ordem aqui, vocês me desculpem. Existem, obviamente, várias obras, várias capas, como a gente viu aquele bagulho do Batman lá, quadrinhos, né? Quadrinhos que eles criam como inspiração. Essa é o álbum do Cheap Thrills, o álbum mais famoso com a participação da Janis Joplin, certo? Big Brother and the Holding Company. Muito bom esse álbum. A gente consegue perceber que é muito divertido aqui, ó. I Need a Man to Love, Compilation of the Two, Ball of Chan, enfim. Vários nomes, vários títulos. Cada quadrante aqui do quadrinho serve para uma música, se você perceber. Se você pegar esse álbum no Spotify, você vai perceber que tem uma música chamada I Need a Man to Love, Combination of the Two, etc. E por que eu tô falando isso? Novamente para reforçar, as capas são feitas para complementação da música, sabe? Enfim. Quem tiver mais curiosidade, vá para minha monografia, falarei um pouco mais sobre isso. Parte final aqui, me diverti um pouco. Hells Angels, vocês sabem quem são esses caras? São os grupos de motoqueiros que andavam de Harley Davidsons e de coletes de couro, certo? Aqueles caras de cabelão, aqueles caras metaleiros, assim, que você vê. Muito importantes para os anos 70, principalmente, certo? Muito importantes. Já fizeram segurança de shows, eles eram muito presentes, certo? E como um amigo meu, durante a minha apresentação, me disse, provavelmente esse selo aqui que está escrito aqui dos Hells Angels significa que eles que financiaram esse álbum, para você terem ideia de qual é a presença desses caras lá, sabe? Enfim, muita história para ser contada deles, certo? Não vou me aprofundar muito neles. Foi só um bônus aqui que eu quis soltar para finalizar a minha apresentação. Tudo bem? Essa apresentação foi feita após a apresentação de monografia geral, tudo certo? Devido a um problema que ocorreu, não sem ressentimentos, tudo certo? Adorei apresentar aqui também. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem me falar, podem me enviar uma mensagem. Eu adoraria falar mais sobre isso. Tudo certo? E até o dia 16, que é a entrega do trabalho, mais ou menos, talvez um dia depois, um dia antes, eu entrego a minha monografia aqui para vocês e entrego para os meus professores. E, se vocês quiserem, conseguem ler um pouco mais sobre o meu trabalho, tudo certo? Muito obrigado, adorei apresentar. É nóis!